Hoje a gente vai falar sobre um país que é do tamanho do estado do Espírito Santo. Não tem sol em abundância, tem poucas terras ali e boa parte do território fica embaixo da água, isso mesmo, abaixo da linha do mar. E ainda assim, é a terceira maior potência agrícola do planeta. A gente está falando da Holanda, que é um país que transformou cada uma dessas limitações em vantagem e que hoje dá lições de produtividade e inovação para gigantes como o Brasil e como os Estados Unidos. Mas essa história não começou com abundância, começou com fome. Foi a dor do inverno de 1944 e 1945, ali no final da Segunda Guerra Mundial, que fez a Holanda jurar nunca mais depender de outros países para se alimentar. A partir dali, ciência, tecnologia e políticas públicas se tornaram armas de sobrevivência e depois de liderança global. Entre 1950 e 1980, a agricultura holandesa passou por uma verdadeira revolução. O trauma da guerra impulsionou a mecanização, a industrialização e o crescimento de toda a produção agrícola. O uso de fertilizantes triplicou, a produção de leite dobrou, só a avicultura, por exemplo, depois de se industrializar, cresceu mais de 60%. Diferente de outros países europeus que se apoiam muito em subsídios, a Holanda ela apostou em algo que mudaria o destino: a integração entre ciência política e agricultura. E foi nesse contexto que a Universidade Wageningen deixou de ser uma instituição acadêmica comum e se tornou a Stanford do agro. Como assim? Vamos lá. O que aconteceu? Em 1970, a Holanda decidiu investir até 70% de todo o orçamento do Ministério da Agricultura em pesquisa e ensino superior agrícola. Olha que interessante. A partir desse movimento de incentivo à pesquisa, nasceu o Food Valley, que é considerado ali o Vale do Silício da agricultura, ou seja, um local onde está todo mundo estudando ali coisas para a agricultura, melhoras de tecnologia e inovação na agricultura. Para vocês terem ideia, surgiram mais de 1.500 empresas, laboratórios e startups voltadas para tecnologia no agro. Tiveram multinacionais como a Nestlé, Unilever e a Coca-Cola que se instalaram ali e colocaram centro de pesquisas, criando aí um ecossistema onde a ciência e a prática na terra andaram ali de mãos dadas. Então surgiram descobertas e não ficaram só nas prateleiras, chegavam rapidamente às fazendas e também às estufas. Ao norte surgiu o Seed Valley, que é considerado o Vale das Sementes, e de lá saíram muitas variedades que hoje alimentam bilhões de pessoas no mundo. De lá, por exemplo, surgiu o tomate, que é resistente ao vírus rugoso marrom. Estima-se que mais de 2,5 bilhões de pessoas consumam vegetais produzidos de sementes que foram realizadas ali nos laboratórios holandeses. A Holanda deixou de ser apenas uma produtora de alimentos e tornou exportadora de tecnologia agrícola, genética e muito conhecimento do agro. Tudo isso em um país cuja geografia parecia um obstáculo intransponível ali, um problema muito grande. 1/3 de todo o território fica abaixo do nível do mar e durante séculos, alguns diques e canais e bombas foram criando os famosos polders, que são terras que são drenadas do mar e transformadas em áreas produtivas, ou seja, eles tiveram que criar terra para poder plantar. Mas a extensão agrícola ela continuava limitada, porque é pequeno. Enquanto a média das fazendas brasileiras tem centenas de hectares, na Holanda essa média não passa de 7 hectares. Nossa, a média das fazendas, Lucas, da Holanda são 7 hectares por fazenda, é muito pouco. Então, diante desse cenário, a única solução foi tirar o máximo possível de cada metro quadrado de fazenda. E assim nasceu a revolução das estufas. O que era apenas uma proteção contra o frio começou a virar uma fábrica de alimentos. Hoje, a região de Westland é um oceano de vidro, com quase 20.000 acres de estufas. Acres é o hectare do norte-americano ali. O dobro da área da cidade de Manhattan, por exemplo. Dentro delas, a natureza ela é controlada. A temperatura, a umidade, a irrigação, a iluminação, até o oxigênio ali dentro é controlado. Plantas crescem suspensas em hidroponia e aeroponia também, recebendo nutrientes na medida exata para o melhor crescimento possível. E os números das estufas são impressionantes. 1 acre de estufa rende o equivalente a 10 acres em campo aberto. A produtividade de tomate chega a 70 quilos por metro quadrado por ano. O uso de pesticidas caiu 97% graças ao controle biológico, usando ali insetos predadores para substituir o veneno. Abelhas polinizam dentro das estufas e a água da chuva é captada, filtrada e reutilizada dentro da estufa. Enquanto nos Estados Unidos são necessários 160 litros de água para produzir 1 quilo de tomate, na Holanda basta 9. Presta atenção, de 160 litros de água para produzir 1 quilo de tomate nos Estados Unidos, na Holanda é só 9
chove. No Brasil, a gente continua dependendo majoritariamente da chuva, infelizmente. E mesmo sem sol, eles criaram o próprio sol. Como assim? Eles colocaram lâmpadas de LED que simulam exatamente a luz perfeita do sol, permitindo ciclos contínuos de produção, independente da época do ano, independente se é dia e se é noite. Esse modelo fez da Holanda um caso único em todo o mundo. O país representa apenas 1% da área agrícola da União Europeia, mas responde por 6% da produção total. Em 2024, exportou mais de 150 bilhões de dólares em produtos agrícolas, consolidando-se ali como o terceiro maior exportador de todo o planeta, atrás somente dos Estados Unidos e do Brasil. Foram quase 1 milhão de toneladas de tomates, mais de 2 bilhões de dólares em exportação, 1,5 bilhão em tonelada de cebola, batata com produtividade 2 vezes maior que a média global, ou seja, as batatas da Holanda produzem 2 vezes mais que o mundo inteiro. O trigo rende até 3 vezes mais que o Brasil. E outro número muito absurdo, cada hectare da Holanda gera, em média, 114 mil dólares todos os anos. Enquanto no Brasil, esse número não passa de 1.000. Enquanto eles são 114 mil, nós não passamos de 1.000 dólares por hectare. Para deixar mais claro ainda, 1 hectare de terra holandês, com toda essa tecnologia, vale a média de 100 hectares brasileiros. É verdade que parte dessa força estatística vem do chamado efeito Roterdã. O que é o efeito Roterdã? Que é o porto da cidade de Roterdã, é o maior de toda a Europa. E produtos importados e reexportados aparecem ali nas estatísticas como exportações holandesas. O cacau é um exemplo. A Holanda importa até 25% do cacau mundial, processa e reexporta. Mesmo assim, não dá para ignorar a eficiência do sistema inteiro. Por quê? Não se trata apenas de volume, trata-se de valor agregado. Você comprar um cacau, organizar e vender é uma forma de deixar o PIB holandês maior. Mas o principal é que a Holanda exporta tecnologia e modelos inteiros de produção. Para Singapura, Emirados Árabes e países africanos, esses países eles compram a estufa completa e o know-how para saber plantar. O que é o know-how? É como plantar, é a tecnologia, é a expertise, ou seja, é o conhecimento para plantar do jeito que os holandeses plantam. Por exemplo, em 2019 foi inaugurada em Roterdã, ali no porto, a primeira fazenda flutuante do mundo. Olha só, com 3 andares sobre a água, vaca leiteira, energia solar, reaproveitamento de resíduos e sistemas circulares de produção. Isso em cima da água, flutuando. Um cartão de visita para mostrar que, se não tem terra, a Holanda cria a terra. Mas o sucesso também tem seu preço. A Holanda concentra 4 milhões de vacas, 10 milhões de porcos e 100 milhões de frangos. Tudo isso resulta, em um pequeno espaço, uma das maiores densidades de rebanho de toda a Europa. E o impacto ambiental nisso é inevitável. É excesso de nitrogênio sendo produzido, poluição de água, acidificação do solo e perda de toda a biodiversidade, porque se tem pouco espaço e muita produção disso, vai faltar outros animais. Isso que o Brasil dá show, isso o Brasil é muito bom. Em 2019, a Suprema Corte determinou que as emissões violavam a lei, obrigando o governo a suspender 18 mil projetos de construção e anunciou a redução de todo o rebanho em até 50% até 2030. Com essa medida, a reação foi imediata. Tratores bloquearam as estradas e tiveram muitos protestos ali. E com tudo isso surgiu até um novo partido político na Holanda, o Movimento dos Cidadãos Agricultores, que conquistou cadeiras no Senado em 2023. Sob pressão, o governo adiou essa meta de cortar o rebanho em 50% até 2030 para 2035 e ofereceu bilhões em subsídios para produtores que adotarem tecnologias limpas até deixarem a atividade. Ou seja, eles estão pagando para o produtor parar de produzir ali. Olha que interessante. Por quê? Porque é um país que não tem espaço. Hoje, estufas utilizam energia geotérmica, fazendas produzem biogás a partir de resíduos e a aposta é uma agricultura circular, onde nada se perde e tudo acaba se transformando. É nesse ponto que a comparação com o Brasil se torna inevitável. Somos um gigante agrícola, nós temos muito espaço. A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós lideramos exportações de quase todas as commodities: café, carne, soja, frango, açúcar, celulose, algodão, vocês sabem. E a gente transformou o cerrado em celeiro graças à Embrapa. Mas a gente cresceu principalmente pela escala, ou seja, pela quantidade, pela abundância de recursos que a gente tem. Enquanto a Holanda, sem recurso, cresceu pela eficiência, pela tecnologia. Lá, cada metro quadrado carrega a ciência. Aqui,
a gente ainda tem muito gargalo e sofre com um problema logístico, estrada precária, a gente exporta um produto muito mais caro que os outros países pelo fato de que tem problemas de estruturais de estradas, problemas com portos, problemas que a gente pode resolver. Muitas vezes o produto aqui é melhor, mas o valor fica mais caro porque não tem esse valor agregado. Então quando a gente olha para a Holanda e todo esse exemplo que eu trouxe, não se trata de decidir qual modelo é o melhor, mas de encarar uma provocação. A Holanda provou para o mundo inteiro que ela pode fazer uma produção grande com um país pequeno, um país com uma terra minúscula. E aqui do outro lado a gente tem um país tão grande, mas com pouca eficiência quanto a gente pode ter. Então a pergunta é direta. Até quando a gente vai continuar vendendo volume bruto, muita soja, muita milho, muita carne? E quando que a gente vai começar a colocar tecnologia? Quando que a gente vai começar a fazer uma agroindústria que agregue valor e tenha mais eficiência ainda? Então fica aí a reflexão e a gente pode usar a Holanda aí como um bom exemplo. Quiser saber mais, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente tem muito conteúdo bom. E se deixar o curtir significa que você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, trago mais outros vídeos aqui para você. Um abraço e até a próxima.